Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E aí Mengo, seu novo canal informativo com informações diárias do nosso Mengão. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a demissão do Felipe Luiz, né? Que não é novidade para ninguém, mas eu não poderia deixar de fazer um vídeo falar exclusivamente desse assunto, né? É um assunto assim que me deixou muito triste, tá? A gente vai debater esse assunto aqui no decorrer do vídeo. Eu vou colocar minhas opiniões, vou deixar algumas perguntas aqui no ar para vocês. A gente vai falar também sobre a grande final agora para domingo que vem, entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca. E a gente também vai falar da classificação e os próximos jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026, beleza? Então, antes de eu começar o vídeo, deixa eu me apresentar para vocês, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Desde já, peço humildemente, viu pessoal? Deixa seu like aí, curte o vídeo, nos fortaleça aqui no canal, tá? Isso é muito importante para o nosso crescimento, isso aí me motiva a cada vez mais vir aqui no meu canal, trazer mais informações, notícias do nosso Mengão. Pessoal, vamos lá, né? Começar o vídeo. Demissão do Felipe Luiz não é novidade para ninguém, né? Segunda-feira a gente teve um jogo entre Flamengo e Madureira, pelas semifinais do Campeonato Carioca, né? O Flamengo já estava, bem dizer, classificado. Do outro lado, o Fluminense despachou o Vasco, já estava aguardando o Flamengo. O Flamengo, bem dizer, já estava classificado, o primeiro jogo ganhou de 3-0. E agora no segundo jogo sapecou uns 8-0, né? 3 no primeiro tempo e os 5 restantes no segundo tempo. Eu ia preparar um vídeo, né, falando sobre esse jogo, né, como eu sempre faço, análise tática, as notas dos jogadores, né? Então, eu fui dormir, pessoal, porque a gente trabalha cedo, né? E no outro dia eu acordei com as notícias. Felipe Luiz foi demitido. Olhei assim na internet e falei, não é possível. Aí entrei no canal, a mesma notícia. Entrei no outro, a mesma notícia. Procurei nos sites aqui de notícias confiáveis, né? A mesma notícia. Aí eu fiquei assim, ó, né? Com o queixo caído. Eu falei, como assim, gente? Como é que eles fizeram isso com o Felipe Luiz? Pessoal, pra mim, na minha opinião, foi uma grande maldade, uma grande sacanagem, né? Que a direção fez com o Felipe Luiz. Eu falo lá direção porque envolve o BAP, envolve o Boto, né? Um é o presidente e outro é diretor. Pessoal, aí é aquela pergunta, né? Mereceu ser mandado embora? Ou o Flamengo cometeu um erro, né? Porque o que acontece? Cara, não tem 2 meses que o Flamengo fez de tudo, aumentou o salário do cara, foi atrás do cara, conversou com o cara e renovou com o cara. Né? Foi lá, deu um aumento que ele pediu, que estava desvalorizado, merecidamente, que ele foi campeão de tudo o ano passado, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro 2026, ganhou o Carioca, caiu nas oitavas na Copa do Brasil pro Galo, disputamos o Super Mundial, ganhamos do Chelsea, caímos na oitava pro Bayern de Munique, né? Fomos para a grande final do Mundial de Clubes, né? O Intercontinental. Para mim é Mundial, né? Você fala o Continental, mas para mim é Mundial. Fomos vice-campeões do mundo, né? Perdendo nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. Então, pessoal, né? A gente tem que dar tempo ao tempo, né, cara? Na minha opinião, tinha que dar tempo ao tempo, né? Tá certo, o Felipe Luiz tem os pós e tem os contras, né? A gente tem que fazer uma balança e pesar essa balança. Eu sou assim, cara, eu sou muito humano, né, cara? Eu sou muito humano, muito simples. Na minha opinião, o que o Boto fez, mais o BAP, foi uma grande maldade. Lógico que a gente tem que averiguar, procurar saber e tirar a nossa análise. Mas quem realmente poderia nos dar essa informação são as pessoas envolvidas, né? A gente tinha que, se algum dia o Felipe Luiz pudesse vir falar, o Boto falar e o BAP falar, né? A gente vê a versão de cada um deles, né? Fazer um comparativo e ver quem está certo, quem está errado, quem deixou de falar a verdade, quem deixou de falar a mentira, né?
fazer uma análise e ver realmente o que aconteceu. Poxa, você pega um técnico, né? Vou sair aqui em defesa do Felipe Luiz. Você pega um técnico que não tem nem 2 meses de trabalho agora no ano de 2026. O cara até o ano passado, em dezembro, estava jogando. Jogou todos esses campeonatos, esses torneios que eu citei anteriormente. Brasileiro, Libertadores, Carioca, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Super Mundial, o Intercontinental. Poxa, gente, o cara tá lidando com seres humanos, tá lidando com pessoas, né? Por mais que o Flamengo não começasse a 100% esse ano, que o planejamento foi outro, colocou-se os meninos da base, para os meninos começar o Campeonato Carioca, e o pessoal descansar, ter aquele descanso, recuperar a forma física, fazer a pré-temporada direitinho, né? Porque agora, ó, vou falar uma coisa para vocês, não adianta estralar o chicote agora no comecinho, porque lá no final do ano, lá para setembro, outubro, vai ter muito time com jogador lesionado, machucado, com 4, 5 desfalques aí o chicote vai estralar, entendeu? Mas por outro lado também, a gente tem que ver a questão da diretoria. Eu gosto de um técnico proativo, ativo ali da beira do campo, que chama a atenção do jogador, que reclama com ele, que gesticula, que comemore quando um gol sai, entendeu? Que dá um grito com o jogador, chama a atenção, que vibra, né? Que ele demonstre sentimentos, emoções ali no decorrer da partida. Por exemplo, que nem o Abel lá do Palmeiras. O cara lá assim, é muito escroto para dar entrevista. Ele é muito narigudo, muito arrogante, tupetudo, mal, sem educação. Mas quando ele tá ali na beira do campo, ali, ó, defendendo o time dele, eu admiro, eu gosto, porque ele tá defendendo o time dele. E ele defende com garras e unhas, né? Ele xinga, ele gesticula, ele chama atenção, ele briga, ele toma amarelo, ele é expulso, mas tá ali. Eu gosto de técnico desse jeito. E uma vez o Felipe Luiz, dando uma entrevista após um jogo, agora não me lembro qual jogo que foi até uma vitória do Flamengo. O Flamengo ganhou apertado. E eu lembro que um repórter perguntou para ele, o Felipe Luiz, né, tá faltando mais entusiasmo da sua parte, mais energia, mais em comemoração, mais em chamar a atenção dos jogadores, comemorar aquela coisa, de dar um grito, que ser mais ativo, proativo a partida. Aí ele respondeu dessa maneira, não foi justamente com essas palavras não, mas foi parecido com essas palavras aqui agora. Eu tenho convicção no que eu faço, né? Então eu não sou um cara de ficar no campo gritando, xingando, esbravejando. Lógico que não foi com essas palavras que ele usou, mas foi mais ou menos dessa maneira que ele quis dizer. Então eu passo para eles o que tem que passar lá no vestiário e depois eles realizam dentro de campo. Então, aí na sequência ele falou, ó, se for desse jeito, eu prefiro que coloquem outro no meu lugar, porque eu não trabalho desse jeito. Eu tenho as minhas convicções, né? O dia que ele respondeu dessa maneira lá pro repórter, eu fiquei pensando, gente, convicção é uma palavra muito forte. Você ser convicto de uma certa coisa, um certo assunto, é muito difícil você mudar, né? Quando você está convicto daquilo ali, você não muda. E eu acho que o erro do Felipe Luiz é, às vezes, ele ter muita convicção no que ele faz. O Felipe Luiz, como jogador, gente, não precisa nem falar, né? O Felipe Luiz, como jogador, foi um excelente jogador, um jogador exemplar, um jogador de nível de seleção. Muitos anos ele trabalhou no Atlético de Madrid. Ele estava sendo cotado de uns possíveis técnicos no futuro a ser substituto de Simeone, que é o técnico do Atlético de Madrid, lá na Espanha. Para quem não sabe, Simeone já está há mais de 14 anos à frente do time do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é um dos grandes lá na Espanha, né? Todo ano, entra ano, sai ano e tá ali, ó, no top 5.
Tem ano que ele chega em segundo, tem ano que fica em terceiro, quarto. Acima do Atlético de Madrid, só o Barcelona, Real Madrid e Barcelona, que vão alternando. São os times que têm o maior poderio financeiro para investir lá no campeonato espanhol. Então, o Filipe Luís, ele era um possível candidato futuramente quando o Simeone deixar o aposentar de ser técnico lá no Atlético de Madrid. Pois bem, como jogador, não precisa nem falar, né? O cara jogou demais, jogou no nosso Mengão, foi multicampeão, passou pela seleção brasileira. Como técnico, lógico, né, pessoal? Era um técnico que tá em crescimento, né? Mas ele tem uma bagagem imensa no campeonato, no futebol, né? Ele não tá ali por acaso, ele não caiu no Flamengo por acaso. Então tem que pegar essa bagagem da Europa que ele tem como jogador, né? Pegar essa bagagem como jogador aqui no Brasil, né? Então tem essa experiência. Ele chegou a comandar as equipes de base do Flamengo, o Sub-17, Sub-20, foi campeão por ambas as partes que ele passou. Então, assim, lógico, gente, que o Filipe Luís é um técnico que ele está aprendendo, adquirindo conhecimento, por mais que ele tenha. E outra coisa muito importante, Filipe Luís é um cara que ele domina 2 idiomas estrangeiros. Ele domina o espanhol, por jogar lá na Espanha por muitos anos, e fala fluentemente o inglês, cara. Você quer trabalhar na Europa hoje, cara? No mínimo você tem que saber o inglês, né? Que é meio caminho andado para você se comunicar com os jogadores, você dar uma entrevista bem dada para a imprensa esportiva, para a imprensa nacional lá que está cobrindo o esporte, né? O cara que dominar o inglês, cara, é meio caminho andado. Todo mundo hoje no mundo fala inglês, né? Hoje qualquer pessoa do mundo aí, ó, o cara vai aprender o idioma, ele vai no inglês. Qualquer país do mundo, segunda língua, eles vão no inglês, porque o inglês é universal, cara. Né? Então já é meio caminho andado. Então, resumindo para cá, pro Filipe Luís, então é um técnico assim, tinha tudo para crescer, né, no Flamengo. Vou falar nesse verbo agora, tinha tudo porque ele foi embora, foi mandado embora. Mas o erro do Filipe Luís é as convicções dele, né, cara? É um cara convicto. Quando o cara tá convicto daquela maneira, daquela postura, daquele ato ali, então dificilmente ele muda. E hoje, pessoalmente, o Flamengo não estava, né? O Flamengo não estava me agradando a maneira que o Flamengo estava atuando. Muito toque de bola para o lado, para trás. Era pouco vertical. Chutava pouco no gol. Então, assim, não estava gostando da postura do Filipe Luís como técnico. Tá? Tava deixando a desejar. Não sei se ele tinha medo de chamar a atenção dos caras, dar uma dura nos caras, dar uma imprensada nos caras. Então, a verdade, pessoal, a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu lá nos bastidores. É vaidade do BAP, presidente do Flamengo? O BAP comentou com ele, conversou com ele, e ele bateu de frente com o BAP. O BAP, não, vem cá, meu amigo, vou te mostrar quem manda aqui sou eu. Capinou com ele. Teve uma desavença com o Boto foi lá, pôs as cartas na mesa, falou, tá acontecendo isso, você manda ele embora ou a gente não vai rapar nada esse ano. Nós não sabemos, né? Mas do jeito que ele foi desligado da empresa, da instituição, né, do Clube do Flamengo, pessoal, assim, eu fico muito triste, né? Porque é falta de profissionalismo, falta de respeito com a pessoa, né? Com o Filipe Luís. Até porque, pelo tudo que ele já nos fez, nos representou, as conquistas que ele teve como jogador, como técnico, em relação ao Flamengo. Eu fico muito triste, viu, pessoal? Muito triste mesmo. Mas vida que segue. Espero que ele tenha sucesso pelo caminho dele, né? Que alguns anos mais à frente aí, que ele tenha mais experiência, que ele retorne ao Flamengo. Lógico que não vai voltar nessa diretoria, né? Mas essa diretoria também não vai ficar para sempre no Flamengo. Então, porque o planeta é assim, gente. O planeta é uma bola, né? Vai girando.
Hoje em dia você está aqui em cima, amanhã você está lá embaixo, ó, e vai girando. Por isso que eu falo, sempre seja humilde, não pise nas pessoas, respeite as pessoas, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Então, Felipe Luiz, ó, é com muito pesar, com muita tristeza. Agradeço de coração pelo tudo, pelos trabalhos prestados aqui na nossa instituição, no nosso Mengão, tá? E te desejo tudo de bom e de melhor na sua carreira. Pessoal, eu fico muito triste de fazer esse vídeo aqui, falar do Felipe Luiz, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Apesar dele não estava entregando, né, recentemente. E também a dispensa do Felipe Luiz, a gente também tem que colocar nas costas dos jogadores, viu? Espero que vocês reflitam pelas atitudes de vocês, pelo não comprometimento de vocês na partida, tá? O que vocês fizeram com o Felipe Luiz, lá, o que aconteceu com ele é culpa de vocês também, tá bom? Do grupo, de uma forma geral, de todos. Deus do goleiro até o atacante lá. Todos têm a sua parcela de culpa. Entendeu? É isso aí. Pessoal, dando sequência aqui no vídeo aqui, eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas não tem problema não, a gente vai falar sobre agora o Campeonato Carioca. Flamengo entra em campo agora domingo que vem, dia 18, às 18 horas, no Maracanã, para a grande final do Campeonato Carioca. Vai ser um jogo só, uma partida só. Quem ganhar, ganhou, leva o caneco. Empatou, vai para os pênaltis. Galera, aí vamos finalizar o Carioquinha 2026. Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Pessoal, e pelo Campeonato Brasileiro, nós vamos ter partidas para semana que vem, viu? Tô pegando aqui, ó, na internet aqui. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro vai começar a semana que vem, terça-feira, dia 10, tem o primeiro jogo às 21h30 entre Mirassol e Santos. Quarta-feira, às 20 horas, tem Bahia e Vitória, um clássico, né? No Bavi, Bahia e Vitória, lá na Bahia. Na quarta-feira, às 21h30, o Corinthians recebe o Coritiba, lá na Arena. Na quinta-feira, Vasco da Gama e Palmeiras. Vasco recebe o Palmeiras, quinta-feira, dia 12, às 7h30 da noite. Vasco, se você pelo menos empatar, né? Empatar com o Palmeiras, eu te agradeço. Mas se você levar ferro também, não vai achar ruim, não. Se você ganhar, melhor ainda, né? Que tira 3 pontos do nosso principal concorrente. Não estou torcendo pro Vasco, né? Mas se ele tiver essa sorte de ganhar do Palmeiras, né? Então, porque nosso concorrente esse ano, gente, é o Palmeiras. Não pode deixar o Palmeiras disparar. Na quinta-feira também, dia 20, às 21h30, o Grêmio recebe o Bragantino. Na quarta-feira, o Galo recebe o Internacional, às 19 horas, lá na Arena do Galo. E o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã, às 21h30. Na quinta-feira, o Remo recebe o Fluminense e o São Paulo recebe a Chapecoense, né? Essa é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela lá, classificação, Palmeiras em primeiro com 10 pontos, o São Paulo em segundo com 10, o Corinthians em terceiro com 7, Bahia em quarto com 7, Fluminense em quinto com 7, Atlético Paranaense em sexto com 7, o Bragantino em sétimo com 7 pontos também, Grêmio em oitavo com 6 pontos, Chapecoense em nono com 5 pontos, Mirassol em décimo com 5 pontos, mas o Mirassol tem um jogo a menos, né, que não jogou com o Flamengo. O Flamengo também tem um jogo a menos, ocupa a 11ª posição com 4 pontos, se vencer vai a 7, aí embola lá no começo
da tabela. Em 12º, o Curitiba com 4 pontos. Em 13º, o Santos com 4. Em 14º, o Botafogo com 3. O Atlético Mineiro em 17º com 2 pontos. O Internacional em 18º com 2 pontos. Cruzeiro, que é o próximo jogo do Flamengo, tem 2 pontos. E o Vasco da Gama é o lanterna com 1 pontinho. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou até o final aí do vídeo aí, eu agradeço de coração. Peço Deus de já, se você não deixou o like, deixa o like agora, tá? Dá aquela curtidinha ali no like, ali é de graça, só apertar ali, tá bom? Isso nos fortalece, ajuda demais o nosso canal, fortalece aqui o Pai e motiva cada vez mais vir fazer mais vídeo aqui para nós, aqui na internet, falar do nosso Mengão, beleza, galera? Então, Felipe Luiz, ó, vai com Deus, sucesso aí na sua carreira aí, e que um dia você volte, né, mais fortalecido, com garra, porque eu sei que você é flamenguista, cara. Você é flamenguista desde criança. Você, ó, eu tiro o chapéu pra você, tá bom, nego duro? Então tá jóia. Pessoal, vou ficando por aqui, vou finalizando o vídeo e até mais, tá bom? E aí, Mengo?